Né? O acordo de leniência é a delação premiada da pessoa física, mais ou menos isso. Da né? jurídica. Da pessoa jurídica. Mas é o que a delação premiada que a pessoa física faz, a pessoa jurídica faz um acordo de leniência. É isso aí. Então, Bruno, eu queria começar do começo, como diria o poeta. Que você explicasse pra gente o que é que isso significa, porque é claro que a manchete foi para o que disse o ministro Dias Toffoli, quando ele afirma que, pela gravidade das situações estarrecedoras, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. É claro que isso estampou TV, programação de rádio, portal hoje. O que quer dizer a decisão tomada pelo ministro Toffoli, Bruno? Putz, não li a decisão, já imaginou? Os caras têm um advogado aqui. Pô, já gelei aqui, ó. Falei, sobrou para começar de novo agora. É isso aí, próximo. Não, pô, uma decisão, 130 e poucas páginas, foi uma das primeiras coisas acho que todos os advogados, principalmente os criminalistas, fizeram hoje de manhã, foi ler essa decisão. Então vamos lá, vamos pegar por partes e tentar descascar um pouco essa cebola para quem está assistindo possa entender. Lá em 2017, a defesa do Lula, então, comandada pelo hoje ministro Supremo, Dr. Zanin, ele faz um pedido para o STF, em uma reclamação. Ele fala, olha, o meu cliente, Luiz Inácio, está sendo acusado com base em provas que foram oriundas, que foram colhidas ou entregues pela Odebrecht em um acordo de leniência. Esse acordo de leniência ele é celebrado com a 13ª Vara de Curitiba, ou seja, quem homologa é o Moro. E aqui tem uma diferença, porque as colaborações das pessoas físicas não foram. Elas foram celebradas com a PGR e homologadas no STF. Então, esse era um caso que estava ali em Curitiba, que só Curitiba vinha. Então, eles falam, olha, eu quero saber como que foi, porque eu sei que essa leniência foi celebrada, inclusive, com outros países. E eu quero saber o que eles trataram com os outros países. Isso cai com o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski dá uma decisão e fala, justo, pode acessar essas provas. Muito bem. A 13ª Vara de Curitiba começa a segurar isso. Fala, olha, preciso falar... Pergunta para o Odebrecht primeiro, pergunta para o MPF primeiro. Aí o Zanin vai no STF e fala, olha, estão tentando aqui, não consigo acesso. E isso vai ficando uma briga que vai esquentando. Né? E o Lewandowski dá acesso. Né? Eles falam, olha, eu quero saber todas as comunicações que vocês tiveram com a autoridade estrangeira. Então, a defesa do Lula queria acesso ao acordo de leniência. Ao acordo de leniência. Ao acordo de leniência. É isso que eles queriam. Olha, quero saber tudo o que se falou com a autoridade estrangeira. Eles respondiam, não tem nenhuma comunicação com a autoridade estrangeira. Não tem nada formalizado. Bom, paralelamente a isso, vem o nosso grande cisne negro, a Operação Spoofing, que é aquilo que ninguém imaginava, a Vaza Jato. Aquilo vem a público, o Zanin vai lá no STF e fala, olha, eles estão dizendo que não tem nada com comunicação estrangeira, então eu preciso saber, eu quero acesso a essa operação spoofing. Bom, long story short, resumão aqui. Quando ele tem acesso a spoofing, e é a conta-gotas, porque eles também não dão acesso a tudo, ninguém ainda teve acesso a tudo, eles sempre foram dando a conta-gotas, eles chegam e vê comunicação dos procuradores falando sobre reunião com o FBI, reunião com a autoridade da Suíça, reunião com tudo, e fala, olha, era mentira. Os caras tiveram comunicações, eles disseram que não tinha, mas tinham. O Lewandowski vai dar uma decisão e fala, estou anulando todas as provas oriundas desse acordo de leniência, porque eles fizeram tudo por fora. Não teve nada pelos canais oficiais. Não foi formal. Juridicamente não era correto. Juridicamente não era correto. E qual é o problema disso também para o pessoal aqui entender? O problema disso é que quando eu não passo pelos canais oficiais, eu não garanto o que se chama a cadeia de custódia.
Eu não sei se no meio desse vai e vem de informações, alguém não adicionou informações, adulterou informações, omitiu informações. Você quebra a cadeia de custódia e o Lewandowski deu essa decisão há algum tempo atrás. Anulou as provas oriundas do acordo de leniência da Odebrecht. Pois bem, o que acontece? Isso gera uma corrida. Gera uma corrida de todo mundo que foi acusado com base nessas provas, vai ao STF, bate lá e fala, olha, eu também quero acesso à leniência, eu também quero acesso aos dados da operação spoofing e eu também quero que seja reconhecida a nulidade dessas provas. Isso estava com o Lewandowski se aposenta. Quando ele se aposenta, isso vai para o ministro Fachin. Quando o ministro Dias Toffoli vem para a segunda turma, isso vai para o Toffoli. Quando ele chega, ele pega isso lá, tinha assim, centenas de pedidos, falando, olha, eu também quero isso, eu também quero ter acesso a spoofing e eu quero que se reconheça a nulidade das provas. Ele manda atuar tudo isso em apartado, tira isso aqui do processo, vamos analisar isso de lado. E hoje ele dá uma decisão que não é bem uma novidade, que todo mundo esperava, que teria o pedido de extensão para todo mundo, dizendo, olha, estou dando uma decisão aqui, isso já tinha sido reconhecido, ele faz um histórico, ele faz um resumo disso tudo e fala, agora essa decisão é erga omnes. O que é erga omnes? É um termo em latim que significa contra todos, ou seja, vale para todo mundo agora. Não precisa mais pedir. Todo mundo que foi punido por algum crime. Acusado, não é nem julgado. Todo mundo foi acusado. Todo mundo que foi acusado. Com base no acordo de leniência da Odebrecht, está livre daquilo. Essas provas são ilícitas. Só antes de jogar a bola para o Cássio, uma outra dúvida jurídica. Isso pode ser anulado com base nas conversas obtidas pela Vaza Jato, que também não são conversas oficiais. Não são provas obtidas legalmente, em tese, ou são? Não, são duas coisas diferentes. Uma vamos dizer que o Cássio estava sendo acusado em um processo. E aqui pode ser na Lava Jato, pode ser qualquer coisa. Qualquer processo, tá? Nesse processo, uma das provas era decorrente do acordo de leniência da Odebrecht, tá? O Cássio foi bater lá no Toffoli e falou, olha, quero que você reconheça a nulidade disso também. Hoje ele não precisa mais. Ele vai chegar direto no juiz e vai falar, ó, tá aqui, tá reconhecido que essa prova é nula. Agora, tem uma segunda situação. O Cássio pode achar que, além das provas obtidas pela Odebrecht, ele também tem outras provas que foram produzidas lá na Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, tá? Só que essas provas podem ser ilícitas também, mesmo que não decorram da Lava Jato. Por quê? Porque na Operação Spoofing se encontrou uma série de diálogos de procuradores com o juiz, combinando coisa, fazendo coisa por baixo do tapete, coisa do tipo. Então ele pode ter acesso a isso para quê? Para ele entender como isso aconteceu, para anular outras provas ou inclusive para processar o Estado no limite. Para dizer, olha, isso aqui era uma farsa, eu fui processado injustamente. Então, todo mundo que se sentir prejudicado pode ir lá e justificar e pedir acesso. Agora, a 10ª Vara Federal de Brasília, que é onde está a Operação Spoofing, acesso a essas informações. O que é acho que as duas grandes novidades, tá? Isso não era uma grande novidade, era algo esperado, todo mundo achava que isso ia acontecer uma hora ou outra. Veio tudo de uma vez, então isso vai gerar uma corrida, todo mundo pedir, é isso que está todo mundo falando em efeito cascata, em efeito dominó. Não era algo exatamente que não estava no radar. O que é a grande novidade? O ministro Dias Toffoli fala também na decisão que essas condutas dos procuradores, principalmente a de ter contato com autoridades estrangeiras sem os canais oficiais do Brasil, sem passar pelo DRCI, aqui tem um problema de soberania, né? Porque você como procurador da República, entregar informações para autoridades estrangeiras sem passar pelos canais oficiais, isso, no limite, pode ser até um crime de traição. Sim. Né? É algo bastante grave. Não é o que as pessoas chamam, isso não existe, não é uma filigrana jurídica. Nesse caso, até Bruno entraria num processo já na esfera criminal e não administrativa. Seria nesse caso. E aí o que o Toffoli diz é, olha, tem que investigar isso
na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Essa é uma das novidades. O que eu acho muito difícil aqui a gente esbarra na ilicitude da prova. Porque eu, quando sou acusado, eu posso utilizar de provas ilícitas para me defender. Isso é isso que eu queria entender. Essa é uma diferença. Só que a prova ilícita não pode ser utilizada para condenar. Ela não pode ser usada para acusar. Isso é um princípio muito importante. Aquele famoso direito de poder mentir, né? Como a gente vê na CPI também. Não se encaixa nesse... Não é exatamente isso. O direito de não produzir prova contra si mesmo ou de você não precisar estar juramentado é uma coisa diferente. A questão da prova ilícita é, uma vez que ela está ali, que ela já foi achada, né, você não pode matar uma pessoa para conseguir uma prova. Mas uma vez que já se encontrou essa prova ilícita, ela pode ser utilizada para a defesa, que é o que, ao fim e ao cabo, está todo mundo fazendo aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Mas ela não pode ser usada para acusar. Então, essa é uma novidade, meio novidade, porque ainda vai bater nesse obstáculo jurídico. A gente pode chegar e falar, olha, vamos acusar o Deltan, vamos acusar o Moro, vamos acusar com base nessas provas. Não pode. Tem outras provas que hoje em dia a gente sabe que são desvios? Tem, que é o próprio fato da Procuradoria lá de Curitiba ter feito um acordo de cooperação internacional, um acordo de leniência, cooperando com uma série de autoridades, e o DRCI, essa é uma novidade, que é o nosso órgão central, ele diz, olha, aqui não tem nenhum pedido de cooperação feito pela Procuradoria. Então, isso independe das mensagens. Ali, independe da mensagem. Isso é fato. E isso é grave. Então, talvez venha dali. Eu acho que a grande novidade é uma página em que o ministro Toffoli aí ele vai à forra, né? Ele fala sobre o maior erro judiciário do Brasil, fala que foi uma armação, que é estarrecedor, que é coisa do tipo, que o Lewandowski já vinha falando há algum tempo, né? Mas o Toffoli se coloca ali ele dá umas 3 manchetadas. Então, é isso que eu ia falar, né? Não é, Cassius? Ele facilitou o nosso trabalho, né? Total. Porque ele pega todo esse aspecto jurídico muito bem explicado pelo Bruno aqui pra gente e transforma isso numa manchete jornalística e num fato político absoluto, não é? Porque, para quem eventualmente tem alguma dúvida, o ministro do Supremo está dizendo o seguinte, olha, foi uma aberração que aconteceu, é um dos maiores erros jurídicos da história do país, ou seja, ele pegou uma peça jurídica sustentada em fatos, como bem exemplificou aqui o Bruno, e transformou isso numa espécie de reportagem, não é? Não, perfeito. Inclusive, não só a manifestação, a aspas em si que foi importante, mas por quem foi proferida. Quando eu vi que essa decisão saiu pelo ministro Dias Toffoli, me surpreendeu pelo histórico. Se a gente lembrar que rapidamente ele era o AGU, advogado-geral da União do governo Lula, foi indicado pelo próprio Lula ao Supremo Tribunal Federal, mas depois dessa indicação houve um distanciamento e um tensionamento muito grande entre a relação dos dois. Primeiro, devido a algumas votações que o Dias Toffoli acabou tendo um posicionamento um pouco mais conservador, não tão progressista. Depois teve aquele caso, vocês se lembram, que acabou morrendo o irmão do Lula e o Dias Toffoli não liberou a ida de Lula para o enterro do irmão em 2019, quando ele estava preso. Também o Lula criou uma mágoa. Que ele autorizou que levassem o corpo do irmão morto até um determinado local. Exato, Onde estaria o ex-presidente Lula na época? Numa base aérea próxima aonde para uma última homenagem ali, né? Quer dizer, e esse foi o ponto, viu, Cássio? Isso gerou uma... No bastidor, tirando todas as outras decisões, no bastidor, o que a gente sabe é que o Lula nunca perdoou o Toffoli por essa decisão. Não, gerou uma mágoa... Porque todo o resto é do jogo. O Lula é um animal político. Mas essa... Essa pegou, porque é uma coisa pessoal. Falou assim, não, se você quiser acompanhar o velório do seu irmão, a gente vai levar o caixão até a base aérea, não sei onde, quer dizer. Negócio... Não, inclusive, depois desse até ponto-chave dessa relação que já estava um pouco distanciada, ficou estremecida, teve essa mágoa muito grande, e isso foi em 2019 e 2020. O Dias Toffoli tem uma aproximação muito grande com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eu estava morando em Brasília nessa época, a gente cobria ali a agenda do presidente, até mesmo dos ministros, eles iam assistir jogos, iam comer pizza junto,
evento, participavam de churrascos, e a gente começou a criar um perfil um pouco mais conservador do Dias Toffoli em relação também aí a toda a história dele que ele teve com o governo PT, já que ele foi indicado pelo próprio presidente Lula. E o que chama atenção também é que, desde que Lula ganhou ali as eleições, ele começou a mudar esse movimento, tentar diminuir essa resistência, tentar se aproximar mais de Lula. A primeira que você disse foi essa mudança, essa transferência da primeira para a segunda turma do STF, já que o Zanin foi para a primeira turma, ficaria longe aí desses processos envolvendo também a Lava Jato, já que ele se tornaria suspeito de fazer qualquer tipo de julgamento por ter sido advogado do presidente Lula. Então ele está querendo se aproximar, e essa decisão que ele de fato colocou meio que uma pá de cal nesse caso, chamou também bastante atenção. Talvez agora mude um pouco essa relação também entre Lula e o Dias Toffoli. Talvez era o que precisava para tentar dar um afago, assim, né, talvez para o presidente Lula em relação a tudo que aconteceu nesses últimos anos. Mas acho que, por outro lado, numa análise política, acho que o grande derrotado, ou os grandes derrotados, foi o deputado federal cassado e ex-promotor, o Deltan Dallagnol, e o senador Sérgio Moro, né? Tiveram, acho que, uma derrota política e jurídica nesse caso, e que enfraqueceram ainda mais. O Sérgio Moro, que surgiu com um capital político muito grande, candidato à presidência, brigando ali pelas primeiras posições para talvez ser um líder de uma terceira onda, e depois acabou mudando de partido, foi para a União Brasil, se candidatou ao Senado, e no Senado vai tendo várias derrotas também, passando vergonha em algumas sessões da CPMI também. Então acho que é uma derrota muito grande política para Sérgio Moro e também para Deltan Dallagnol. Já tá, vocês que são informados, tá se coçando, vocês né? são informados em Brasília, é futuro ex-senador? Então, não sei, eu acho que o cerco jurídico está se fechando ali, né? O cerco jurídico está... Agora, do ponto de vista legal, pode ser atribuída culpa ao promotor da época ou ao juiz da época pelo fato, você lembrou aqui, pelo fato de ter desvirtuado o caminho correto para entrar em contato com autoridades estrangeiras? Porque, por exemplo, hoje a Advocacia Geral da União anunciou uma espécie de pente fino na Operação Lava Jato, alguma coisa nesse sentido. Do ponto de vista legal, há algo que a AGU possa fazer sem que seja vingança? Ah, sim. Tipo? Pode, em primeiro lugar, fazer uma auditoria, né? A CGU, a Controladoria Geral da União, mesmo que não seja mais um funcionário, pode ver se isso causou prejuízo, né? Vamos lembrar que é muito dinheiro envolvido. Né? Vamos lembrar que o direcionamento desse valor não era muito claro. Né? Que isso ficou em algum momento ali, vamos fazer uma fundação. Esse dinheiro não foi para o Tesouro Público, esse dinheiro vai ser administrado pelo Ministério Público. Né? Isso pode ser encarado como uma malversação de verbas. Né? Você não pode ganhar um dinheiro e falar, não, agora eu administro esse valor. Quem administra os valores do nosso Estado, na tripartição de poder, é o Poder Executivo, não é o Poder não é o Poder Judiciário. O Ministério Público sequer faz parte exatamente do Poder Judiciário. Sim. É uma instituição à latere, né? Então, tem muita coisa aí que pode e deve ser investigada, sim. Porque pode ter responsabilidade administrativa, pode ter responsabilidade civil, que é prejuízo, e pode ter responsabilidade criminal. Agora, tem uma série de coisas. E assim, é muito importante, só para fazer um parágrafo aqui, é muito importante que esse tipo de coisa comece a ser investigado. Assim como se investigaram lá no Rio de Janeiro as razões e a conduta do Bretas, que, ao que se diz na imprensa, que eu não conheço os autos, mas que negociava junto com um advogado penas de pessoas, que negociava quem ia sair, quem ia entrar, né? E fazia isso por meio de penas estratosféricas. Quer dizer, o Cabral recebeu mais de 300 anos de prisão. Agora, Bruno... É uma coisa, assim, não estou defendendo o Sérgio Cabral aqui de forma nenhuma, mas então, 300 anos de prisão essa é uma insanidade. Uma ressalva que a gente tem sempre de fazer, né? Uma coisa é defender que malfeitos sejam punidos, mas os malfeitos têm que ser punidos dentro da regra do jogo, né? Claro, você não pode começar a subverter a regra do jogo para pegar A ou B, né? Porque aí ninguém é de ninguém mais, né? Aí, enfim, alguém pode escolher um adversário e começar a escarafunchar a vida do sujeito ali.